Olá, eu sou o Walter, você está no canal Walter do Brasil e é sempre um prazer imenso reencontrá-lo e reencontrá-lo por aqui. O tema de hoje é sobre um assunto que absolutamente não é normal. Dias atrás, dois jovens caminhavam numa calçada com destino a um jogo de futebol, iam fazer uma prática de futebol, quando de repente foram surpreendidos por um automóvel desgovernado que subiu na calçada e, infelizmente, de maneira trágica, acabou com a vida dos dois garotos, dos dois jovens. A polícia chegou, teste do bafômetro no motorista e o motorista estava embriagado. Diz a imprensa, inclusive, que ele teria bebido a tarde inteira e estava agora a caminho do trabalho, quando o carro desgovernou, obviamente, sem os sentidos todos funcionando, poderia acabar nessa tragédia. No dia seguinte, na audiência de custódia, para a surpresa de todos, o motorista, esse assassino, ele foi simplesmente liberado, ele foi solto, mesmo com os dois jovens mortos. Ele está solto, livre. E o que nós precisamos nesse país imediatamente fazermos é mudarmos esse conceito de justiça que existe aqui, as regras da justiça. Os nossos legisladores, os nossos juízes, os nossos tribunais precisam entender que para a população do Brasil, justiça só existe quando o sujeito é preso. Isso é justiça. Não importa o que a Noruega, a Dinamarca, ou que a Holanda, ou outro país que se diz mais civilizado do que o nosso, como eles agem. No Brasil, justiça. Quando o povo vai para a rua, quando a família do morto, da vítima, fica nas avenidas, nas ruas, com um cartaz gritando justiça, 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 é cadeia. E é necessário que haja, porque geralmente as pessoas que cometem crimes, elas são quase sempre reincidentes. Essa gente tem que ser retirada da sociedade. Este homem estava bêbado. Quantas pessoas ainda poderão ser mortas? Não por ele, mas por outros, porque tem que ter o exemplo. Esse homem deveria ter sido preso, aguardar até o julgamento dele na prisão. Não ocorreu o que aconteceu. O juiz liberou porque o juiz tem fundamento para fazer isso. Senão não faria. As leis precisam serem alteradas. Agora, o que eu fico muito, mas muito, muito condoído, fico triste com a família dos dois jovens que faleceram, mas eu fico muito condoída de ver dois garotos, um de 15 e um de 16 anos, perder a vida de uma maneira tão estúpida, tão trágica, porque uma pessoa resolveu beber, resolveu não obedecer à lei, às recomendações de todos os órgãos de trânsito. Se beber, não dirija. É tão fácil isso, essa regra ser cumprida, meu Deus. Esse garoto, o outro garoto, eles estavam a caminho de uma diversão, de um jogo de futebol. Eu até fiz aqui uma manifestação minha, sobre o que esses dois jovens perderam. O que a sociedade perdeu com a partida tão prematura desses dois seres humanos. Dois jovens, inocentes, puros, morrendo. O que eles perderam? Sem dúvida, perderam a convivência com seus pais, com seus irmãos, tios, avós, amigos. Eles perderam a escola que estudavam. Eles perderam também a oportunidade de aprenderem muitas coisas e se tornarem cidadãos úteis à sociedade. Eles perderam também a comida, o doce que tanto gostavam de comer. Eles perderam a cama que adoravam dormir. Eles perderam as suas possíveis namoradinhas,
Na verdade, eram dois garotos, dois jovens. Eles perderam também a televisão, os programas de televisão que tanto gostavam de assistir. Perderam as futuras baladinhas de sábado à noite que todo jovem adora frequentar. Perderam seus times de futebol. Perderam o futebol que adoravam jogar, que adoravam praticar. Perderam a igreja onde se encontravam com Deus. Perderam seus joguinhos no celular. Perderam, sim, perderam seus passeios de bicicleta. Perderam a convivência, a companhia de seus alegres cachorros. Perderam as algazarras, as risadas e as conversas gostosas e maliciosas com seus coleguinhas da mesma idade. Perderam a oportunidade de serem adultos e de se tornarem, né, pais, maridos, etc. Perderam com a morte. Perderam a vida. Perderam sonhos. Eles só perderam. Enquanto o assassino ganhou a liberdade. Mudemos as leis, senhores legisladores. Urgente. Mudemos essas leis. Não é correto pessoas inocentes morrendo. E não só apenas no caso de um atropelamento. Roubos, né, seguidos de mortos, os latrocínios se sucedendo de maneira violenta, cada vez crescendo mais em nosso país. As leis precisam serem alteradas. Criminoso é na cadeia. Lugar de criminoso não é no cemitério, não é na casa dele, é na cadeia. Respeitemos o trabalho do policial. O policial coloca a vida dele em risco o tempo todo para colocar um desses bandidos na cadeia. E daqui a pouco vem um juiz, fundamentado sempre na lei, e põe em liberdade essas pessoas. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Este vídeo é para uma reflexão, pois Kaique e Eros, os dois garotos que morreram, poderiam ter sido meus filhos, meus netos, meus alunos, poderiam ter sido seus filhos também, seus netos, seus amigos, poderia ter sido qualquer um, mas eles morreram. Muito obrigado pela atenção e até breve. Reflitam sobre o tema, por favor.